Olá, pessoal! Nas últimas aulas, estávamos estudando sobre os conceitos de calor, temperatura, termômetro. Então, vocês realizaram a atividade prática dos recipientes. Quem chegou à conclusão que ali ocorria o equilíbrio térmico entre os líquidos de temperaturas diferentes, acertou. E o que é esse tal equilíbrio térmico? Bom, nada mais é que uma condição termodinâmica na qual dois ou mais corpos encontram-se na mesma temperatura. Onde essa condição, pessoal, ela vai ser atingida espontaneamente, vez que os corpos em temperaturas opostas, opostas não diferentes, trocam calor entre si, até que suas temperaturas, enfim, equilibrem-se. Por isso, após a mistura dos líquidos, vocês verificaram uma temperatura única. O princípio que vai explicar o equilíbrio térmico é chamado de lei zero da termodinâmica. Além disso, uma coisa muito importante para vocês não esquecerem mesmo. O calor, ele sempre vai fluir do líquido do corpo mais quente para os corpos de menor temperatura, tá? Bom, como nós já sabemos, o calor é a transferência de energia térmica entre os corpos com temperaturas diferentes. E a unidade utilizada para o calor é a caloria. A abreviação dela nós vamos encontrar como cal. Embora a unidade para calor no Sistema Internacional de Medidas é o Joule, que nós vamos representá-lo pelo J maiúsculo. Uma caloria, pessoal, vai equivaler à quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura sobre a pressão normal de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. E podemos estabelecer uma relação entre caloria e o joule. E essa relação é dada por uma caloria é igual a 4,186 joules. E partindo dessa relação, nós podemos fazer diversas conversões entre as unidades utilizando a regra de 3 simples. Certos materiais, eles podem ter uma tendência a perder temperatura mais fácil com a redução de calor. E alguns outros materiais, eles podem requerer maior quantidade de calor para elevar sua temperatura. E isso nós vamos estabelecer dentro do conceito de calor específico. Essa tabelinha que vocês estão observando, que está na apostila de vocês também, apresentam diversos calores específicos os diversos materiais com calores específicos diferentes. Vocês já repararam que os metais eles têm como se fosse um toque frio? Isso é porque eles apresentam um baixo calor específico, ou seja, o calor específico, nós podemos falar que ele nada mais é que uma capacidade térmica. E ainda, ele é uma grandeza física que ele vai estar relacionada com a quantidade de calor. Mas qual que é a quantidade de calor? Não, a quantidade de calor recebida e a sua variação térmica. Dessa forma, ele vai determinar a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama de elemento. Pessoal, um ponto muito importante é compreender que nem toda troca de calor existente na natureza se detém a modificar a temperatura dos corpos. Em alguns casos, há mudança do estado físico desses corpos. Neste caso, chamamos a quantidade de calor calculada de calor latente, que é a quantidade de calor que uma substância troca para mudar de estado físico. E essa quantidade de calor vai depender da composição do material e do tipo da transformação física. Por exemplo, sólido para líquido, líquido para gasoso e assim por diante. Não sei se vocês já perceberam, mas em certas situações, mesmo não havendo contato físico entre os corpos, é possível sentir que algo está mais quente. Como quando chega-se perto do fogo de uma lareira, por exemplo.
Assim concluímos que, de alguma forma, o calor emana desses corpos mais quentes, podendo se propagar de diversas maneiras. E como já vimos anteriormente, o fluxo de calor, ele sempre vai ocorrer, pessoal, não esqueçam, no sentido do maior para o de menor temperatura. E esse trânsito de energia térmica, ele pode ocorrer das seguintes maneiras: condução, convecção e irradiação ou radiação. A condução térmica é uma situação em que o calor vai se propagar através de um condutor. Ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo pode se modificar, pode modificar a sua energia térmica se houver a condução de calor por um outro corpo ou por uma parte do mesmo corpo. Por exemplo, enquanto alguém cozinha algo, se deixarmos uma colher encostada lá na panela que está no fogo, depois de um tempo, vocês percebem que a colher vai esquentar também. Esse fenômeno, pessoal, acontece pois o aquecimento da panela, pois ao aquecermos essa panela, as moléculas dela começam a agitar-se mais. E essa panela está em contato com a colher. As moléculas em agitação maior provocam uma agitação nas moléculas da colher também, causando um aumento da energia térmica, logo o aquecimento dela. Também é por este motivo que, apesar de apenas a parte inferior da panela estar indiretamente em contato com o fogo, a parte superior da panela também esquenta, assim como, por exemplo, as alças das panelas. Quando falamos de convecção térmica, temos que pensar que a convecção ela vai consistir no movimento dos fluidos. E é o princípio fundamental da compreensão do vento, por exemplo. O ar que está nas planícies, ele é aquecido pelo sol. Lembra? Energia térmica solar. Então, vamos voltar lá. O ar que ele vai estar na planície, ele é aquecido pelo sol e pelo solo, assim ficando mais leve e subindo. Isso pois o fluido quente é menos denso que o frio, por isso ele tende a subir e o frio descer. Então, as massas de ar que estão nas montanhas e que está mais frio que o das planícies, toma o lugar vago pelo ar aquecido. E a massa aquecida se desloca até os lugares mais altos, onde resfriam. Estes movimentos, pessoal, causam, entre outros fenômenos naturais, por exemplo, o vento. Formalmente, digamos assim, a convecção é o fenômeno no qual o calor se propaga por meio do movimento das massas fluidas de densidades diferentes. E, por fim, falamos de irradiação térmica. A irradiação térmica é a propagação de energia térmica que não necessita de um meio material para acontecer, pois o calor vai se propagar por meio de ondas eletromagnéticas. Lembra que a gente estudou isso quando estávamos estudando sobre a energia solar e sobre as ondas eletromagnéticas? Então, é o caso da irradiação. Imagina um forno micro-ondas. Este aparelho ele aquece os alimentos sem haver contato com eles. O alimento fica lá só rodando. E ao contrário do forno a gás, não é necessário que o micro-ondas, por exemplo, aqueça o ar. Enquanto o alimento é aquecido, ali no micro-ondas, pessoal, há uma emissão de literalmente micro-ondas que fazem a energia térmica aumentar e, por consequência, aumentam a temperatura. O corpo que emitir uma energia que nós chamamos de radiante, ele vai ser chamado de emissor ou radiador. E o corpo que receber essa energia, ele será chamado de receptor. E ao contrário, e como a gente disse, ao contrário dos processos tanto da condução quanto da convecção, a radiação, ela não vai necessitar do meio material para ocorrer.
Por quê? Porque ela é transportada por uma onda eletromagnética. Pessoal, agora vocês deverão realizar as seguintes atividades, que são exercícios da apostila, da página 23, 24 e 25. Vocês deverão enviar fotos dos exercícios resolvidos na apostila para o e-mail cienciasprofnet@gmail.com. No corpo do e-mail, vocês deverão escrever o nome completo de vocês e a série. E no assunto, vocês escrevam tarefa 7º A, para quem é aluno do 7º A, e tarefa 7º B, para os alunos do 7º B. Vocês têm que me enviar as tarefas realizadas até o dia 30/3. Pessoal, bons estudos, uma ótima tarde, um bom final de semana e até mais. A Prof fica também disponível para tirar dúvida de vocês, tanto pela Agenda Edu quanto por e-mail também, tá bom? Beijo, pessoal!